gente, nós estamos apresentando essas medidas para mostrar que tem saída, sim, e que nós podemos fazer isso de forma emergencial, que nós podemos fazer isso já. Eu quero repetir aqui as medidas que o Partido dos Trabalhadores está apresentando, o conjunto de medidas que está apresentando ao Brasil, e que tem apoio também dos demais partidos de oposição, que na semana passada fizeram conosco um ato lá no Congresso Nacional. A primeira coisa, liberar o teto da saúde. Nós queremos que a ministra Rosa Weber dê a liminar e libere esse teto, colocando 22 bilhões para a gente poder mandar para os estados e municípios, contratar profissionais de saúde, contratar leitos do SUS, contratar kits reagentes, fazer com que a gente tenha um enfrentamento, comprar máscaras, comprar álcool gel, fazer o que a gente tem que fazer para evitar a disseminação do vírus. Essa é a mais urgente que nós temos. A segunda é o Congresso Nacional flexibilizar o teto da saúde de outras áreas, dos investimentos, por exemplo. Não é possível o Brasil ter só 15% de investimento em relação ao seu PIB. Com Lula, nós chegamos a 22%. Então, nós temos que retomar as obras paradas, nós temos que fazer investimentos maiores, fazer com que o BNDES empreste dinheiro para que as empresas possam investir. Isso gera emprego, gente. Isso dá renda para as pessoas. É investimento que faz a economia ir para frente. Temos que garantir socorro aos trabalhadores do Brasil, aos formais e aos informais. Aos formais, nós temos que ter para a pequena e microempresa, que é quem mais emprega no Brasil, um socorro emergencial de capital de giro. Emprestar agora para pagar daqui a um ano, sem juros, sem taxas. E qual é a contrapartida dessas empresas? Não demitir os seus trabalhadores. Nem que eles vão ter que ficar em casa, muitos deles ficam em casa, mas continuam recebendo o seu salário. Não perde renda, a família não perde renda. E, claro, diferir, jogar para frente a cobrança dos impostos, a cobrança das taxas, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Isso dá fôlego para as empresas continuarem garantindo os empregos, continuarem com as suas atividades, mesmo não tendo clientela. Caiu muito a clientela dessas empresas, né? Lojas, restaurantes, setor de serviço, já diminuiu 60%, em alguns lugares 70%. Então, elas precisam ter renda, precisam ter capital de giro. Então, tem que emprestar. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, os bancos privados, através da liberação do empréstimo compulsório, pode fazer isso. Garantir um socorro para os trabalhadores informais. Hoje, gente, quase 40 milhões de pessoas estão no mercado informal. Trabalham sem carteira assinada. Portanto, essas pessoas não têm garantia a previdência, a assistência, e se elas pararem de trabalhar, elas não vão ter salário. Vão viver do quê? O governo precisa, nesses próximos 4 meses, pelo menos, garantir um salário mínimo a esses trabalhadores. E isso é fácil, eles se declaram informal, vão nos bancos públicos, e o governo tem condições de saber se eles já estão num serviço de assistência ou de previdência, se eles de fato não estão trabalhando, e concede o abono, um salário mínimo. Isso dá condições das pessoas sobreviverem, comprar comida, trazer o que as famílias precisam. Então, é urgente aprovar esse abono. Essa é uma proposta que é do PT, que o PT fez também. Urgente incorporar o que precisa ser incorporado de famílias no Bolsa Família. Tem 1,5 milhão de famílias na fila. Tem que entrar já. O governo diz que vai entrar. Até agora não começaram a liberar. Tem que entrar já. E tem que trazer mais famílias que vão precisar. Tem que fazer o que nós chamamos de busca ativa. Pessoas que de tão pobre sequer conseguem chegar ao serviço público para requisitar o seu Bolsa Família. Então, nós temos que ir atrás dos assistentes sociais, as prefeituras, para que essas famílias não padeçam, para que essas famílias não fiquem sem ter uma renda. Precisamos refinanciar a dívida das famílias. Vou repetir, 67% de famílias hoje estão endividadas. Essas pessoas comprometem suas rendas, comprometem também o seu crédito, não podem mais pegar empréstimos. Os bancos privados e públicos são obrigados a depositar no Banco Central o que a gente chama de compulsório, que é para enxugar a liquidez, o dinheiro que tem no mercado, para não ter inflação. A inflação está baixa. Nós precisamos fazer com que o Banco Central libere o compulsório, mas não como o Paulo Guedes liberou.
sem ter nenhuma contrapartida. Ele liberou, os bancos ficam investindo em fundos e no mercado financeiro. Não, a liberação do compulsório é para refinanciar a dívida da família. O banco é obrigado a chamar as famílias que estão endividadas, alongar o prazo de pagamento, baixar as taxas de juros, tirar as taxas de administração. Isso ajuda também o mercado de crédito, porque é gente que vai poder tomar outro crédito e fazer a economia girar. Isso também é urgente. Precisamos fixar, sim, a tarifa do botijão de gás em R$ 49. É possível. Isso não vai dar prejuízo à Petrobras. Com o dinheiro que o Estado ganha, que é a metade da Petrobras, né? O Estado tem a metade, o povo brasileiro tem a metade, com o lucro que o Estado ganha, subsidia o botijão de gás para a população. É uma forma da Petrobras devolver ao povo o que o povo investiu nela. Então, isso também é urgente, é uma medida simples, fácil, é uma medida administrativa. Temos que suspender as privatizações que estão em andamento e não querer privatizar como Paulo Guedes quer, privatizar a Eletrobras, privatizar a Petrobras e fazer com que essas empresas retomem os seus investimentos. Elas retomando investimentos, elas também vão ajudar a gerar empregos. E temos que suspender com urgência a tramitação das propostas de reforma que o Paulo Guedes mandou para o Congresso Nacional. A PEC da emergência fiscal, que corta mais verbas públicas, a PEC que extingue os fundos públicos e a PEC do Pacto Federativo, que restringe o repasse de recursos para estados e municípios. Agora a gente precisa ter uma linha de recursos para estados e municípios fazerem frente à crise, ajudarem o país, ajudarem as pessoas. As prefeituras são as primeiras a receber o impacto do problema da saúde. É no posto de saúde que as pessoas vão. E aí tem que ter dinheiro para contratar os profissionais de saúde, para ampliar as equipes de saúde de família, contratar médicos, enfermeiras, agentes comunitários, para atender a população. Então, precisa repassar o dinheiro para os municípios. E no âmbito de saúde, gente, ontem nós fizemos uma reunião muito boa com os nossos ex-ministros da saúde, estava lá o ministro Padilha, que foi o responsável pela implantação do Mais Médico, o ministro Arthur Quioro, também com pessoas que trabalharam nos nossos governos, que hoje são do setorial de saúde. Quero agradecer a companheira Eliane, que coordena o nosso setorial, que esteve na nossa reunião do Diretório Nacional e que disse as medidas que nós precisamos ter: contratar leitos de UTI, contratar os kits reagentes, suspender uma portaria do governo federal que obriga os municípios a cadastrarem todo mundo do SUS. Então, hoje, os trabalhadores da área de saúde, ao invés de estarem atendendo nos postos de saúde, estão fazendo cadastro, estão cadastrando as pessoas, porque se não apresentarem esse cadastro ao Ministério de Saúde, não tem o repasse do SUS. Gente, a maioria usa SUS, vamos parar com essa burocracia, suspender esse cadastro e colocar o pessoal da saúde para atender quem precisa. É isso que a gente tem que fazer, fazer o atendimento nos hospitais públicos e fazer convênios com outros países. Importante retomar uma relação com Cuba. Cuba é um dos países que mais tem expertise na área de saúde pública. Está agora com remédio para o coronavírus, já está desenvolvendo a vacina. Então, nós precisamos fazer esse intercâmbio, parar com o preconceito. Não adianta fechar a fronteira, não adianta espezinhar, não adianta falar mal, não adianta escorraçar os médicos cubanos. Agora a gente está vendo a falta que eles fazem para o momento que nós temos que enfrentar. Então, pessoal, são essas as propostas, as medidas, elas estão no nosso site. É um conjunto de proposições para a gente poder enfrentar esse momento de crise. São as propostas do Partido dos Trabalhadores.